Quem aí pecou essa semana? Sim, bastante. Bastante. É. Mas talvez essa pergunta seja mais tranquila de responder, né? Todo mundo aqui pecou. Agora, se eu perguntar assim, quem quer pegar o microfone para falar como pecou essa semana? Alguém quer? Alguém se habilita? Aí já fica um pouquinho mais difícil, né? Como a gente pecou. Talvez assumir que a gente pecou é mais tranquilo. Até porque a Bíblia fala que todo mundo pecou, todos nós carecemos da graça de Deus, e aquele que fala que não pecou é mentiroso. Então a gente já sabe que todo mundo pecou. Mas agora, assumir como a gente pecou, aí já é um outro nível, né? De expressão, vamos dizer assim. E talvez isso machuque a gente, por isso que a gente não fala. E talvez machuque a gente pela gravidade do pecado que nós cometemos, ou porque isso pode manchar a sua imagem. E aí é uma outra questão também. Quanto a gente é apegado à nossa imagem para assumir que a gente erra. Então, é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Um pouquinho estranho, mas sobre qual é o fruto do seu pecado. E para isso eu queria analisar com vocês duas histórias bem conhecidas. A primeira é de um rapaz chamado Davi, que está lá em 2 Samuel 11. Amém? Podemos ler? A partir do verso 1 até o 5, uma história conhecida, Davi e Batseba. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era e disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação e depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Né? Então a gente tem Davi, que era rei, todo mundo foi para a guerra, Davi ficou, estava lá passeando no terraço, viu Batseba, falou: nossa, que mulher interessante, quem será? E aí falam: é a mulher de Urias, o heteu. Ah, é? Então manda chamar aqui rapidinho para eu conversar com ela. E conversa. Conversa vai, conversa vem, se deita com ela e ela engravida. Então aqui a gente tem uma situação bem complicada. E se a gente analisar a vida de Davi, a gente vai ver que é sucesso, fracasso, é uma loucura, né? E a gente então consegue observar alguns pontos aqui, né? Se vocês continuarem lendo, Davi vai tentar depois dar um jeitinho, né? Mas antes vamos falar sobre esses pontos. O primeiro ponto que a gente tem aqui já está no primeiro versículo. Davi não estava aonde ele deveria estar. Era tempo de guerra. Começa exatamente assim: no tempo em que os reis costumam sair para a guerra. Davi enviou Joabe, os oficiais e todo Israel. E no final do versículo, mas Davi, vamos gente, continua lendo aí, ficou em Jerusalém.
Ou seja, onde era para ele estar? Na guerra. Ele era o líder da nação, o rei, e ele não foi. Então aqui a gente já sabe que estar no lugar errado, onde não é da vontade de Deus, já é abrir uma porta para o pecado. Já é um prenúncio de que alguma coisa vai dar errado. Você está no lugar errado. E aí outro ponto que a gente tem é que o rei pode muitas coisas. Ele tinha muitos direitos. A gente vê isso nos filmes. O rei mata, manda matar, faz o que ele quiser. Mas ele não era qualquer rei. Ele era um rei de um povo específico. Do povo de Deus. Ele não podia adulterar. Tem uma coisinha chamada 10 mandamentos, que já traz, não adulterarás. Já tinha lei. Davi podia muitas coisas, mas Batseba estava fora do alcance dele. E aí ele quis. Então Davi, daqui a pouco eu falo aquilo, ele cobiçou e ele adulterou. E seguindo o texto aqui, a gente vê que ele... E agora o que eu vou fazer? Chama Urias, marido de Batseba. Chama Urias. Urias, como que tá a guerra? Me atualiza aí. Vai para casa descansar. Aproveita, se deita com a sua mulher. Urias fez? Não. Porque Urias tinha caráter. Ele não foi. Ele foi dormir no portão da cidade. E aí no dia seguinte, tá lá, falam para Davi que Urias não foi. E ele fala, como eu vou dormir na minha casa, me deitar com a minha mulher, sendo que Israel todo está em tendas, a Arca da Aliança está fora, e eu vou fazer isso? Não vou. Não vou ter esse privilégio. Isso. Então Davi vai lá e tenta de novo. Vai lá, embebeda Urias. Agora ele vai. Não foi. E Urias volta para a guerra. Só que volta com uma carta para Joabe, que era o oficial. Joabe, coloca Urias na frente. E quando ele... junto com os valentes. Urias era um dos valentes, né? Um dos 30 lá, valentes de Davi. Que é o povo que vai primeiro. E na hora que ele estiver bem no combate, fala para todo mundo se afastar para ele morrer. E aí ele faz. Obedece, Joabe obedece. E ele faz isso para tentar encobrir o seu pecado. E parece muito ruim, né? É muito ruim. Mas quantas vezes a gente não faz a mesma coisa? A gente peca, sabe que está errado e tenta dar um jeitinho para encobrir, para não assumir, para que não apareça, vamos abafar. A gente sabe que, infelizmente, isso é uma coisa muito comum nas igrejas. Vamos abafar o pecado do pastor. Vamos abafar o pecado do líder. O que vão pensar? O que vão pensar, gente? É pecador. Né? E aí a gente tem, no final desse capítulo 11, mais uma prova de que Davi estava com o coração nitidamente distante do Senhor. No versículo 25, depois que Urias morre, ele fala, diga a Joabe que não encare isso como um mal. Ele podia morrer de qualquer jeito, fala para ele que não é tão ruim. E aí no versículo 27, a gente tem escrito assim, porém isso que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos do Senhor. Davi fala, não encare isso como mal, não é tão ruim. Mas o Senhor fala, isso é ruim. Então o coração dele estava distante do Senhor. E depois disso, capítulo 12, o Senhor manda Natã, profeta, apontar o pecado de Davi. E conta aquela história, né, uma parábola, vamos dizer assim.
para Davi poder perceber a gravidade daquilo que ele fez. E repreende, né, Davi. E aí no versículo 13, a gente tem o resultado disso. Que Davi reconhece: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado. Então aqui a gente tem: Davi se arrependeu, o Senhor perdoou. Mas ele ainda vai ter a consequência do pecado dele. Deus perdoou o pecado, não livrou da consequência. Então esse é o primeiro personagem que a gente tem, Davi. E agora a gente vai lá para Marcos 10. História muito conhecida também. A partir do verso 17. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Então a gente vê esse jovem que corre para Jesus e se ajoelha. Pergunta: Senhor, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus fala: você já conhece esses mandamentos aqui. Isso. Fala: sim, eu tenho observado isso tudo há muito tempo. Ótimo. Então tem só uma coisa para você fazer agora. Vai, vende tudo que você tem e me segue. Jesus falou tudo isso com amor. É só isso que te falta. E ele não conseguiu, porque era dono de muitas propriedades. Então aqui a gente vê alguém que confia nos seus recursos. Certo? Alguém que tem um conceito de justiça própria para se salvar. Eu obedeço a lei. Tá tranquilo. E aí quando Jesus questiona ele, ele fala: sim, Jesus, eu sigo isso há muito tempo e aos olhos humanos a gente fala, ele tá certo. Que ótimo que ele vive uma vida sem adulterar, sem roubar, sem matar, sem defraudar ninguém. Que bom. Só que aí Jesus fala: dinâmica do céu não é assim. Parabéns. Mas agora tem uma coisinha a mais que você tem que fazer. E Jesus mostra a profundidade da justiça de Deus que vai além daquilo que ele entende como justiça. Ele deu um checklist lá. Check, tudo certo. E aí esse jovem, que aparentemente observa toda a lei, há muito tempo, desde a juventude, cai no primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Quem era o Deus dele? O Senhor? Tudo aquilo que ele possuía. O jovem rico, as riquezas dele, esse era o tesouro que ele tinha. E aí o Senhor pede para ele: então me dá isso que você tem de mais precioso no seu coração. E aí ele não consegue. E assim como na conversa de Natã e Davi, tem um resultado. Davi confessa: eu pequei contra o Senhor. Aqui a gente também tem um resultado. No versículo 22 fala: ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Davi se arrepende. Ele se retira triste. Olha o resultado.
E aqui, gente, só uma observação, não quer dizer que a gente tem que vender tudo nosso e vou embora, né? Não é isso. Quer dizer que tudo que tem no nosso coração tem que estar submetido a Deus. Seja o seu dinheiro, seja o seu trabalho, seja a sua faculdade, seja a sua academia, seja o que for, sua família, tudo tem que estar submetido a Deus. Não veio dele? Não é por ele? Então é dele. Então aqui eu queria trazer essa comparação entre os dois comportamentos deles, de Davi e o jovem rico. Os dois foram confrontados, mas o resultado foi diferente. Davi foi confrontado por Natã, e isso gerou arrependimento. O jovem rico foi confrontado por Jesus, e aqui eu coloquei como vergonha, porque a gente vai conversar um pouquinho, mas isso gerou tristeza. Ele retirou-se triste. Então, existe uma diferença entre tristeza pelo pecado e arrependimento do pecado. Não que você, quando se arrepende, não possa ficar triste. Mas a tristeza pela tristeza, ela vem de um coração que se envergonha. Um coração que não assume o seu pecado e que não se deixa transformar pelo Espírito. Agora, um coração que se arrepende, ele é um coração contrito. Um coração que se quebranta. Ele se arrepende. Ele reconhece que ele é ruim. E que ele precisa da misericórdia. Gente, é só a gente passar para Salmos. Aí a gente vai ver Davi rasgando o coração. Agora, um coração que só se envergonha daquilo que fez e não assume o pecado, é um coração que não entende que está errado. Então, para que eu vou me arrepender? Não fiz nada de errado. Só vou continuar. E aí entender também que o motivo de nós não pecarmos podem ser vários. Mas o motivo da gente não pecar tem que ser por amor a Cristo. Não é porque é só uma coisa errada. O jovem rico não pecava nessas coisas. Provavelmente ele não adulterava. Não era pelo motivo certo. E é justamente por isso que Jesus repreende ele. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, quando o jovem fala, bom mestre, chama Jesus de bom mestre, ele fala assim, por que você está me chamando de bom? Não tem nenhum bom senão Deus. Vocês já se perguntaram por que ele falou isso? Porque a gente olha e fala assim, mas Jesus é um bom mestre. Porque o jovem rico, ele não estava pronto para reconhecer que Jesus era Deus. Por isso que Jesus fala, não tem ninguém bom senão Deus. Se você está me falando que eu sou bom, é porque você sabe quem eu sou, mas ele não sabia. Se ele soubesse quem estava pedindo aquilo tudo dele e quem estava chamando ele para caminhar junto, talvez a história fosse diferente, a gente não vai saber. Mas ele não sabe. É só mais um mestre. Tem muitos. É um bom mestre. Não, não tem nenhum bom a não ser Deus. Então, é isso. E aqui eu queria conversar algumas coisas com vocês, porque muitas vezes a gente fica pensando nessas coisas como pecado, no adultério, no assassinato, no furto. E provavelmente a gente não peca em coisas tão grandes assim. Mas e uma mentirinha? Esses dias a gente estava conversando sobre o quão fácil é a gente mentir para os nossos filhos. Tá pedindo o celular, fala, filha, a mamãe não trouxe. Daqui a pouco você pega o celular no bolso. É a mesma coisa do que assassinar alguém. Para Deus. Jesus morreu pelo comando vermelho da mesma forma que morreu por cada um de nós aqui. E talvez você nunca tenha vendido droga. Você nunca tenha matado ninguém. Mas talvez você já desejou alguém que não é o seu cônjuge. Né? Talvez você já se pegou numa situação em que você vê todos os seus recursos e você fala assim, nossa, eu não tenho nada.
querendo a vida de outra pessoa, descontente com a vida que Deus te deu. Então, o pecado, ele pode ser, gente, um simples comportamento. Uma coisa tão pequena que a gente nem percebe mais quando acontece. Então, Deus, e aí a gente vê muito explícito aqui que Deus, ele não quer essa obediência externa. Esse checklist que você é um bom cristão. Ele exige tudo de você. Ele exige todas as coisas. Seguir a Cristo requer tudo de nós, exige rendição total. A graça está disponível, amém, glória a Deus, que maravilha. A gente precisa da graça, assim como Davi precisa. Vocês e eu, nós somos tão ruins quanto Davi, que fez tudo isso. Mas ele vai pedir algo de nós, ele vai pedir aquilo que a gente tem de mais importante no nosso coração para que ele seja isso de mais importante. E aí, é muito interessante que lá em Atos 13, depois disso tudo que Davi fez, Davi mentiu, cobiçou, assassinou, adulterou. E aí lá em Atos 13, 21 e 22, é Paulo falando sobre Davi. E ele vai falar assim: então lhes pediram um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Isso durante 40 anos. E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse. A gente ouve muito que Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? Mas quem falou isso? Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Deus fala. Davi é um homem segundo o meu coração, e ele vai fazer toda a minha vontade. E a gente viu a vida de Davi. A gente fala, meu Deus, que homem ruim, que rei ruim. Não. Se você ler o livro de Reis, gerações e gerações de reis levantados. E o parâmetro de justiça deles, para saber se eles eram retos ou não, era Davi. E o rei foi reto segundo seu pai Davi. E o rei fez o que era mal aos olhos do Senhor, tudo contrário ao que o rei Davi fez. Davi, esse Davi que a gente leu, era parâmetro de retidão. Tá vendo como a dinâmica do reino de Deus é totalmente diferente da nossa? Nunca seria. Fala sério, se você fosse para votar para escolher um pastor para a igreja. Aí você sabe que o pastor cobiçou a mulher do amigo dele, engravidou ela e mandou matar o cara. Você aceitaria ser pastoreado por esse cara? Você aceitaria? Você aceitaria? A gente está falando de Davi até hoje como um homem segundo o coração de Deus. Então, por isso que eu coloquei esse título de qual é o fruto do nosso pecado, porque gente, não é aquilo que o pecado faz de nós, que ele faz com a gente, mas aquilo que a gente faz com o nosso pecado. O nosso pecado está gerando arrependimento, está gerando um coração quebrantado. A gente sabe que, infelizmente, a gente está numa jornada de santificação que só vai ser concluída quando a gente morrer. Mas a gente não está mais sob o domínio desse pecado. Mas só de pensar na possibilidade de que a gente vai pecar, gente, isso deveria gerar desespero. Ontem, lá na gravação, o Gil, o pastor Giovanni, ele falou uma frase que eu fiquei pensando muito, porque quando a gente coloca outra coisa no lugar de Deus no nosso coração, é sempre nós mesmos, certo? Sempre algo que o nosso coração deseja. Mas isso revela, nosso coração é altar do Senhor. É um altar, vamos dizer assim, de algum ídolo. De Deus ou de algum ídolo.
Mas quando a gente coloca outra coisa nesse altar, isso significa que a gente não está lutando com toda a nossa força para defender o altar que é do Senhor. A gente acabou de cantar de todo o meu coração. Gente, é bíblico. Com toda a alma, com todo entendimento. Senhor, eu te amo com todas as minhas forças. Ama mesmo? Ama o suficiente para lutar com todas as suas forças contra o seu pecado todos os dias? Ou o pecado te vence assim, ó? Ai, eu não tenho tempo para orar. Levanta mais cedo. Confia que Deus vai te dar energia, vai te dar força pro resto do dia. Mas a cama tá tão boa. Olha o quão fácil a gente troca a presença de Deus, o deleite da presença de Deus por qualquer outra coisa. Eu não tenho tempo para orar, para ler a Bíblia. Ler a Bíblia um ano. Quantos capítulos por dia? Mas assiste série. Capítulo de 50 minutos. 3 capítulos, assim, ó. Quem não tem filho. Quem tem filho pequeno não tem mais tempo. Tá vendo, gente? Filhos são bênção. Edifica a gente. E a gente tem que... Só que esse constrangimento do pecado, essa vontade de não pecar mais, ela só vai vir se a gente estiver inconformado com o nosso pecado. Se você estiver achando, tá relevando o seu pecado, pode ter certeza, Deus não é o primeiro amor da sua vida. 2 Coríntios 7, 10 fala que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Já a tristeza do mundo produz morte. Você pode ficar triste pelo seu pecado. Mas se arrependa. Se arrependa, porque isso vai gerar salvação, não o seu arrependimento, tá? Porque isso não é uma obra também. É Cristo quem salva. Mas o seu arrependimento gera o fruto do Espírito. E, gente, Deus, Ele é digno. Ele é digno do nosso esforço. Ele é digno do nosso arrependimento. Ele é digno que a gente se esforce cada vez mais e não pense que você vai ter que lutar a sua vida inteira. Nossa, eu tenho uma vida inteira para lutar contra esse pecado. Não. Pensa que você tem hoje. Hoje você precisa vencer esse pecado. Hoje você precisa lutar com toda a sua força para vencer esse pecado. Não pense na manhã. Basta cada dia seu próprio mal. É hoje. Hoje você tem que se empenhar com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. É hoje. Você não sabe nem se você vai estar vivo amanhã, então deixa. É hoje. E para encerrar, eu queria fazer uma leitura com vocês do Salmo 51, que é um salmo também muito conhecido. Que é um salmo que se chama Confissão e Arrependimento. E se vocês lerem em cima, que o salmo sempre fala quem escreve aquele salmo, né? Tá escrito assim, Salmo de Davi, quando o profeta Natã foi falar com ele depois dele ter estado com Batseba. Então agora a gente vai ler sobre esse coração de Davi. Porque a gente sabe vários versículos desse salmo. Mas sabendo qual era a situação em que ele estava, muda tudo. Olha o que Davi falou para o Senhor. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente e fiz o que era mal aos teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o sopo e ficarei limpo.
Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios? Do contrário, eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos? Sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a sua boa vontade e edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Esse é o coração do homem que é segundo o coração de Deus. O pecado dele lançou ele aos pés de Deus. Ele sabe que ele não merece, mas ele sabe que ele só tem o Senhor. E ele pede a compaixão, ele pede misericórdia, ele pede que Deus não se afaste dele. Ele pede que Deus crie nele um coração puro e renove dentro dele um espírito inabalável. E quantas vezes a gente peca e a gente já pensa, que vergonha, não vou orar. Não vou. Não é porque você está arrependida, é porque você está com vergonha do seu pecado. Tiago diz para a gente confessar o nosso pecado para ser curado. Confessar pecado não é da Igreja Católica. Confessar pecado é instrução bíblica. E às vezes a gente não está conseguindo vencer o nosso pecado porque a gente não está confessando o nosso pecado. Porque quando eu chego para alguém e falo, eu tenho caído nisso, 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 isso me humilha, isso me quebra. E eu reconheço quem eu sou e do quanto eu preciso da misericórdia e da graça de Deus derramado sobre a minha vida. E não é só confessar, mas o versículo vai falar também para orar uns pelos outros. Então eu queria que nesse momento a gente tivesse um momento especificamente para isso, para a gente confessar os nossos pecados. Não uns para os outros, mas para o Senhor. Para a gente não pedir nada, mas para a gente confessar aquilo que tem no nosso coração. Quanto tempo faz que você não se ajoelha e se rasga na presença do Senhor? Fala, Deus, eu estou pensando isso, eu estou querendo isso. Ou, Deus, eu não estou querendo isso, eu não estou querendo ler a tua palavra, eu não estou querendo gastar tempo, porque para mim está sendo um gasto. Em oração. Então, se você pode se ajoelhar, se ajoelha. E rasga o teu coração, sabendo que o Senhor, que era esse mesmo Deus de Davi, é o seu Deus também. E Ele também está com os braços abertos para derramar misericórdia sobre a sua vida, para te fortalecer. E para criar em você também um coração puro e um espírito inabalável. Então vamos ter esse momento de oração.